Afinal, o que muda na educação infantil com a BNCC? Esta é uma das perguntas feitas por grande parcela de professores que tentarei responder hoje. Eu diria que muda tudo ou não muda nada. E por qual motivo coloco desta forma? Por conta de perceber que, apesar de a DCNEI, um documento tomado como referência para a criação da BNCC, ter sido homologado há uma década, as práticas pedagógicas nos centros de educação infantil pouco ou nada foram modificadas. Ainda flertamos com o assistencialismo em muitas escolas públicas e a escolarização ainda é venerada por maior parte das escolas particulares. Duas práticas com as quais deveríamos ter rompido se considerássemos os documentos oficiais. Importante lembrar que, tal qual a Base Nacional Comum Curricular, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil é um documento obrigatório em vigência, sendo desrespeitado pelas redes de ensino. Então, se as práticas não mudam, se o entendimento de criança também não muda, a educação infantil permanece na prática tal qual está sendo até o momento. Mas, afinal, o que muda na educação infantil com a BNCC se conseguirmos compreender o documento e colocá-lo em prática? Muda tudo. Muda a forma como se enxerga a criança, a maneira como se planeja, as atividades, o modo como se estrutura essa etapa. Trata-se de fazer diferente e não apenas de modificar nomenclaturas e continuar com velhas práticas. Mas qual a forma como a criança deve ser enxergada? De acordo com o que está posto nas diretrizes e na BNCC, como um sujeito histórico de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Se você leu a DCNEI e colocou em prática, já deve ter se desvencilhado da ideia daquela criança passiva, tábula rasa, folha em branco e que não pensa por ela mesma. Isso é ótimo. Desde os referenciais vimos trabalhando com eixos temáticos. Você lembra quais? Linguagem, matemática, sociedade e natureza, etc. Como podem perceber, estes eixos ainda apontavam para uma estruturação da educação infantil no modelo de disciplinas do Fundamental 1. Ou seja, os saberes eram fragmentados, o que levava a práticas pedagógicas escolarizantes. Isso vai mudar. Trabalharemos agora com 5 campos de experiência: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Importante salientar que em nada eles lembram ensino infantil. E deixar claro que não devem ser compartimentados. Eles não devem ser trabalhados separadamente como disciplinas. O importante no trabalho com os campos de experiência é que as crianças possam ter assegurados os direitos de aprendizagem, de conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Isso reforça a ideia de criança protagonista. Posto isso, fica fácil compreender que tudo, em boa parte das escolas do nosso país, precisa ser modificado para que as crianças tenham assegurado esses direitos. Não dá para pensar que esses direitos seriam respeitados em um espaço de escolarização, como se configura boa parte de nossas escolas, ou no mero assistencialismo, como em alguma de nossas creches. Como fica então o planejamento? A prática do planejamento precisará passar por uma modificação quase que completa. Afinal, não planejaremos momentos, nem privilegiaremos conteúdos, mas levaremos em consideração todo o contexto do espaço escolar. Cada ação das crianças na escola acionará determinados campos, ou seja, tudo no dia da criança é importante e deve ser considerado no momento de planejar. Partiremos assim do claro interesse delas e prepararemos ambientes de exploração onde possam experienciar de forma rica
e produzir seu conhecimento juntamente com seus pares. Lembrando que tudo isso privilegiando as interações e brincadeiras que são os eixos estruturantes da Base Nacional Comum Curricular. Conseguiram compreender? Com a nova BNCC em vigência na educação infantil, o papel do professor muda. Ele se coloca frente a uma criança protagonista, ativa, participativa, compreendendo-a e respeitando sua singularidade, seus interesses, sua infância. Por fim, se não se modificam as práticas, nada muda. Mas se as práticas levarem em consideração o documento e as crianças, tudo mudará. Espero que tenha ficado claro o que muda na educação infantil com a BNCC.